Boa tarde, meus amigos. Estou voltando aí para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que está aqui no capítulo 6 de Gênesis. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Vou ler aqui alguns versículos. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então, como disse, vamos falar aí sobre os filhos de Deus e sobre as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Aqui no capítulo 6, no versículo 1, diz que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Então aqui a população mundial começou a crescer. Aqui, nesse relato aqui, a terra já tinha seus 1.500 anos. Então a população estava crescendo muito. Vamos lembrar aí que a população começou com 2 pessoas, Adão e Eva, e aqui já tinha milhares e milhares de pessoas, talvez o número já estava em milhões e milhões de pessoas, certo? Então um fato aqui que diz que começaram a nascer filhas, ou seja, filhas aqui está no feminino mesmo. Começou a nascer um número de mulher muito grande, o nome de crianças do sexo feminino. E essas crianças vieram a crescer e se tornaram belas moças, moças lindas, princesas, ao ponto do versículo 22, o versículo 2, dizer que essas moças eram tão lindas que começou a chamar a atenção dos filhos de Deus. Só lembrar que aqui no versículo 1, nós temos que colocar essas 2 palavras aqui que são homens e filhas. Então veja bem que esses homens geraram muitas filhas, e filhas bonitas, eram princesas. Versículo 2: viram os filhos de Deus. Preste bem atenção nessa frase. Quem é que viram estas moças bonitas? Não foram os filhos dos homens, mas sim os filhos de Deus. Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram moças formosas, moças bonitas, eram princesas. Então preste bem atenção nessa fala do versículo 2. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Versículo 1 nós temos os homens e as filhas dos homens. Versículo 2 nós temos os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens elas eram formosas e tomaram para si mulheres. Então o relato aqui diz que os filhos de Deus se casaram
com as filhas dos homens. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Como eu disse já em alguns vídeos e também no vídeo passado, você que vem me acompanhando aí, se você viu o vídeo passado, eu estava dizendo que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Preste bem atenção, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. A Bíblia não foi escrita por capítulos e nem por versículos. Os capítulos e os versículos foram colocados pelo homem. Esse versículo 1 e o versículo 2, esse fato aqui aconteceu nos tempos de Enoque, entre Enoque e o nascimento de Noé. Então esse relato aqui que a Bíblia está nos relatando aqui, já havia acontecido há 500 anos atrás. Entre o versículo 1 e o versículo 2, para entrarmos no versículo 3, se passou aqui mais ou menos 500 anos. Não pense que a narrativa aqui está em ordem cronológica, não. Entre o versículo 1 e o versículo 2, para entrarmos no versículo 3, tem uma diferença aí de mais ou menos 500 anos. Como eu estou dizendo, esse fato do capítulo 6, versículo 1 e 2, aconteceu entre o tempo do arrebatamento de Enoque para o nascimento de Noé. Tá certo? Olha o versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mais uma vez eu peço para que você preste atenção nesse versículo 3. Diz que a partir desse momento, os dias que o homem tinha sobre a terra seriam apenas 120 anos. Deixa eu explicar isso daqui para que você entenda. Isso não quer dizer que o homem hoje não pode viver mais de 120 anos. Nada disso. Até porque o próprio Noé, desse período para frente, ele viveu mais 470 anos. Ele viveu 350 anos depois do dilúvio e mais 120 anos desse momento até chegar o tempo do dilúvio. Esses 120 anos é o tempo que Noé tinha para se casar, para ter filhos, construir a arca e se salvar, e tentar salvar outras pessoas através da pregação, tá certo? Então, os homens e 120 anos. Então Deus diz que ele não vai perder mais tempo com o homem, contendendo com ele ali, porque o homem ele é carne. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Outra coisa que nós temos que prestar atenção. Diz que a mistura dos filhos de Deus com as filhas com as filhas dos homens, nasceram gigantes. Essa palavra gigante não é apenas não quer dizer homem de uma estatura elevada, tipo homem de 2 metros, 2 metros e 15, 2 metros e meio, nada disso. Mas também não quer dizer, como ensina alguma mitologia, que era homem de 12 metros de altura e outras coisas, nada disso. Eram homens gigantes, que a sua estatura poderia chegar entre 3 metros e 5 metros de comprimento. Eram homens gigantes. Então essa mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens produziram homens gigantes. A Bíblia está dizendo aqui que com essa mistura aqui, houve uma mudança na genética do homem. Houve uma mudança nos cromossomos também. Então começou a nascer gigantes. Homens de 3 que poderiam chegar até 5 metros. Tá certo? O que mais? Havia naqueles dias gigantes na terra. Aí ele diz, mas também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, está dizendo por que começou a surgir, a nascer gigantes na terra. Ele diz que foi porque os filhos de Deus possuíram, adentraram, se casaram com as filhas dos homens e nasceram filhos. Então esses filhos eram de fato gigantes. Como eu disse, houve aqui uma mudança na genética e nos cromossomos. Esses homens eram gigantes, eles eram os valentes que houve na antiguidade.
os homens de fama. Então o que nós temos nesse versículo 4 aqui? Nós temos os filhos de Deus que se misturaram, casaram com as filhas dos homens, e dessa mistura nasceram gigantes, famosos e valentes, tá certo? Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, com essa mistura, além de nascer gigantes, homens famosos, homens valentes, esses homens eram maus. Todo o pensamento do coração deles eram má continuamente. Eram homens muito maus. A Bíblia diz que esses homens eram homens violentos. Esses homens que nasceram a partir da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A pergunta que fica no ar é o seguinte: quem são esses filhos de Deus? E quem são essas filhas dos homens? Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? O porquê que nasceram gigantes com essa mistura? Será que os filhos dos homens aqui são os filhos de Sete? Não, será que... Me desculpe, será que os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete? E será que as filhas dos homens são as filhas de Caim? As descendentes de Caim? Será que essa mistura da descendência de Sete com a descendência de Caim nasceriam mesmo gigantes? Será que essa mistura faria com que mudasse a genética do homem, os cromossomos, e nascessem gigantes de 3 até 5 metros de estatura? Será que seria possível isso? Isso é assunto para o próximo vídeo. Eu não vou estender muito esse vídeo para que não fique muito cansativo, tá certo? Mas no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo estar explicando detalhe por detalhe quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Tá certo? Então, um forte abraço aí para você. Fique com Deus e me aguarde para o próximo vídeo aí. E para você que não é inscrito aí no canal, pode se inscrever aí também. E deixe seu like aí nesse vídeo. E me aguarde para o próximo vídeo, onde eu vou estar dizendo quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.